vocês que estão me vendo agora, que estão neste congresso tão importante para vocês, eu espero que para o Brasil, quer dizer, querem que eu fale um pouco da minha experiência, que eu fale alguma coisa sobre como é que afinal eu me tornei uma pessoa voltada para o interesse do país, como intelectual e como político. E aí, a história que eu gosto de contar é a seguinte: quando eu tinha 20 anos exatamente, eu estava começando o terceiro ano da Faculdade de Direito, lá do Largo São Francisco. E então eu li uma revista que era publicada por um grupo de grandes intelectuais nacionalistas e desenvolvimentistas do Rio de Janeiro. Tinha nomes como Hélio Jaguaribe, Inácio Rangel, Guerreiro Ramos, Nelson Werneck Sodré. E eu li aquela revista e de repente eu descobri um Brasil muito diferente. Eu tinha uma visão do Brasil assim um pouco acadêmica, um pouco vaga, um pouco liberal, e de repente eu descubro que o Brasil tinha sido, na visão daquele grupo, um país semicolonial até 1930, que com Getúlio Vargas, aí tinha realmente começado em 1930 a Revolução Nacional e Industrial Brasileira, que essa revolução havia sido feita graças a uma grande coalizão de classes nacionalistas que envolvia os empresários industriais, os trabalhadores urbanos e os técnicos do governo, ou seja, os gestores públicos, e que o Brasil então estava se desenvolvendo fortemente, se industrializando de acordo com essa lógica. Eu li tudo aquilo e tomei uma decisão. Eu disse para mim mesmo: não vou ser mais juiz de direito, porque meu projeto era ser juiz de direito quando me formasse na faculdade. Eu vou ser economista ou sociólogo do desenvolvimento. Quero contribuir para o Brasil e contribuir para esse processo de industrialização e de desenvolvimento, de melhoria dos padrões de vida da população. Ou seja, eu estava ali naquele momento mostrando que o meu interesse era um interesse fundamentalmente público. Claro que eu também tenho meus interesses pessoais. E na vida a gente tem que fazer uma combinação, fazer compensações entre o nosso próprio interesse e o interesse público. Mas eu estou convencido que há um número muito grande de brasileiros, ou de homens e mulheres de todo o mundo, que tem essa capacidade de defender o interesse público, coisa que o neoliberalismo negava, é claro, e as teorias neoliberais do tipo escolha racional, teoria econômica ortodoxa, essas coisas. Nesse processo, a outra história que é importante é o seguinte: vocês busquem o interesse público e busquem com coragem, busquem com níveis elevados de aspiração. Aí é uma história um pouco mais anterior. Quando eu tinha 16 anos, estava começando, ou 15, não sei, quando estava começando o primeiro ano do ensino médio, no Colégio São Luís, em São Paulo. E o padre Rossetti vai nos dar uma aula de filosofia. E ele diz assim, ele faz um risco na pedra, depois faz tracinhos assim lá em cima, e depois ele diz assim: olha, esses tracinhos aqui são os seus níveis de aspiração. Cada um de vocês tem que se colocar em um desses níveis. Eu espero que vocês, que são jovens pertencentes a uma classe social alta, porque estão aqui nesse colégio São Luís, alta mais ou menos, que os seus níveis de aspiração sejam muito altos. Eu fiquei fascinado por aquilo. Eu realmente sempre tive, então, níveis de aspiração altos. E aí, isso é importante. Claro que cada um, você pode realizar-se profissionalmente, de maneira plena, trabalhando para o Estado, no nível do município, no nível do Estado ou no nível federal, qualquer um dos três. Mas eu acho que é muito importante que a gente aproveite o melhor possível os talentos que Deus nos deu. E mais, além dos talentos, que nós aproveitemos, que nós temos determinação, firmeza, coragem para levar adiante um projeto de vida. Vocês são jovens administradores públicos brasileiros. Vocês vão gerir o Estado brasileiro, seja o Estado brasileiro ao nível dos municípios, ao nível
dos estados e ao nível federal. E quem sabe também em algum cargo público a nível internacional, que muitas vezes acontece. Esse é um cargo muito importante, quer dizer, o cargo de servidor público e o de político, né, que também é um servidor público, um oficial público. São eles que dirigem os países, são eles que, em nome da sociedade, definem as políticas públicas, aprovam as leis e garantem a realização dessas leis. E, portanto, nada mais importante. O Estado é o principal instrumento que uma nação tem para realizar todos os objetivos políticos fundamentais. Eu digo a segurança, a liberdade, a justiça, o bem-estar econômico e a proteção do ambiente. Todos esses objetivos, que são objetivos políticos, são objetivos que nós buscamos coletivamente, é o Estado o instrumento. O Estado foi vilipendiado durante 30 anos, os 30 anos neoliberais do capitalismo, entre 1979 e 2008. Mas eu acho que a partir de 2008 ficou tão claro o fracasso do neoliberalismo que eu espero que ele esteja sendo abandonado. Quer dizer, e então nós temos sociedades, e essas sociedades, como a brasileira, que já é uma sociedade de nível médio, essa sociedade é coordenada fundamentalmente pelo Estado, pela lei, pela Constituição brasileira e as demais leis. E pelo mercado também, porque é uma sociedade capitalista. E nesse processo, então, é que tornou-se fundamental que o Estado se torne eficiente. Isso porque o Estado que nós temos não é mais um Estado liberal. Esse era o Estado do século XIX, e era um Estado muito pequeno. Tinha 4 ministérios e 7% do PIB, mais ou menos. Hoje, o Estado moderno é um Estado social, que tem uma quantidade muito grande de servidores públicos e presta grandes serviços de educação, de saúde, de assistência social, de previdência. Ora, esses serviços muito grandes são caros. Diabo é minha tosse. São caros porque é muita gente que é educada, é muita gente que é cuidada. Nós temos, por exemplo, o SUS, que é uma grande realização do Estado brasileiro. E você precisa administrar bem isso. Precisa administrar esses grandes serviços com eficiência. E foi para isso que nós iniciamos lá em 1995, a reforma gerencial do Estado. E que é uma reforma que continua a ser realizada pelo Brasil inteiro. E essa é uma reforma que dura 30, 40 anos para que você possa dizer que está mais ou menos completada. Então, eu espero que vocês, jovens, participem dessa reforma, e mais do que isso, participem da direção do Estado brasileiro, em todos esses níveis, né? E que realmente mostrem que o servidor público é um homem, ou o político é um homem que, claro, que pensa nos seus interesses, mas também pensa no interesse público. Bom trabalho para vocês.